Livro A Morte e os Seus Mistérios, de Ernesto Bozano. Continuação do capítulo 1. Casos 10 e 11. No número de julho de 1930 da revista inglesa The Occult Review, o Sr. R. M. Sidgwick relata uma série de experiências obtidas em seu círculo familiar, com sua própria mediunidade combinada com a de uma senhora a quem denomina Senhora A. Entre outros, cita 2 casos de transfiguração alternante, nos quais se materializou 2 vezes a efígie do seu avô, a primeira vez, com a mediunidade da senhora A, e a segunda, com a sua própria mediunidade. Eis quanto é pelo mesmo relatado. Numa tarde de inverno, fui visitar a senhora A, que possui muito notáveis faculdades mediúnicas. Encontrei-a sentada junto ao fogão, onde ardiam alguns carvões, porém sem chama, irradiando em torno uma forte luz vermelha. A luz do dia havia desaparecido quase completamente, deixando o quarto em plena obscuridade, salvo um amplo círculo em volta do fogão. A senhora A se achava muito perto do fogo, de maneira que seu rosto aparecia vivamente iluminado. Conversamos durante um bom pedaço de tempo, logo fizemos uma pausa que se prolongou durante 2 ou 3 minutos, após o que lhe fiz uma pergunta, sem obter resposta. Ao mesmo tempo notei que a minha amiga respirava ruidosamente, olhando-a fixamente no rosto, verifiquei que sua fisionomia, assim como a sua respiração, não davam mostras de achar-se em um estado de sonolência normal. Fiquei, pois, à espera de alguma manifestação e tal como ocorre com frequência em nossas experiências a manifestação teve lugar, mas, por certo, mais distinta do que eu podia esperar. Enquanto eu vigiava atentamente a médium, percebi que o seu semblante ia lenta, mas positivamente se transformando. O oval do rosto, as linhas, os traços da fisionomia já não eram os mesmos tão familiares para mim. Logo se produziu improvisadamente a transformação final, desaparecendo também o nariz aquilino da senhora, vendo-me eu diante de um rosto de homem. Com indescritível assombro reconheci nessa cara a reprodução perfeita do meu avô. Fiquei a tal ponto impressionado que deixei escapar um grito de estupor, o que determinou a instantânea desaparição do fenômeno e diante de mim ficou a senhora, já desperta, a qual se apressou a pedir-me desculpa por haver dormido, incorrendo em uma falta de atenção. Nada lhe disse de quanto havia ocorrido, pois eu esperava que esse fenômeno teria ulteriores desenvolvimentos e sabia por experiência que as manifestações adquiriam maior valor teórico quando o médium ignorava os antecedentes. Transcorreu algum tempo, e outra vez se produziu o inesperado que, provavelmente, se realizou por ter se reproduzido casualmente uma idêntica situação de ambiente. Com efeito, eu de novo me achava sentado ao lado da senhora, na sala de jantar, junto do fogão, onde ardiam vivamente, mas sem chamas, alguns tições, que irradiavam em torno uma brilhante luz vermelha. Achava-se então também presente a filha da senhora A. Não tardou que eu notasse não serem as condições de ambiente inteiramente normais, sentindo um gelado sopro de ar que, baixando do teto, me envolvia a cabeça. Esta última circunstância, unida às demais sensações subjetivas, me induziram a vigiar atentamente o que estaria ocorrendo com relação à senhora. Reparei, porém, que por sua vez ela me fitava com uma expressão de grande assombro. Transcorrido algum tempo ela falou por fim, explicando que, alguns momentos antes, meu rosto havia desaparecido debaixo da máscara de outro rosto muito mais velho, de olhos claros e pele corada, com uma massa compacta de cabelos branquíssimos. Ao mesmo tempo, tivera a impressão subjetiva de que era meu avô que se manifestava. Sua filha, que estava sentada atrás de mim, nada havia visto,
naturalmente, de tal transfiguração, mas ficará alguns momentos perplexa ao ver uma espécie de emanação de luz lunar em torno da minha cabeça. O que mais me surpreendeu em tudo isto foi o fato de a senhora nada saber, em absoluto, a respeito de meu avô, apesar do que me descreveu com muitíssima fidelidade. Era, pois, inegável que lhe percebera a imagem. Estendi-me mais do que costumo fazer na descrição destas duas manifestações, não só porque pertencem a uma categoria bem mais rara e interessante, como também porque, no meu entender, das mesmas sobressai manifestamente o deliberado propósito de proporcionar-me a tão desejada prova da sobrevivência do espírito humano. Da primeira vez fui testemunha do fenômeno, da segunda, porém, o foi a senhora, e isto quer dizer que houve dois testemunhos independentes, que assistiram ao mesmo fenômeno, com a formação do mesmo rosto de defunto, o que reforça notavelmente a prova exigida acerca da realidade objetiva do fenômeno em referência. Tais são as conclusões do relator e protagonista dos fatos e o significado probatório, que decorre da observação coletiva do mesmo fenômeno, desta vez, eficientemente reforçado pela circunstância, quiçá única, da sucessiva manifestação do mesmo defunto mediante a transfiguração dos rostos de dois médiuns. Do ponto de vista da interpretação espírita dos fatos, mostra-se sem dúvida notável a primeira manifestação do defunto por um médium que jamais o conhecera e que ignorava o seu semblante. Circunstâncias de fato estas que induzem a concluir que o fenômeno da transfiguração do rosto da mesma nuda entidade não poderia, desta vez, atribuir-se às faculdades modeladoras da subconsciência. Neste ponto parece indispensável que eu me detenha em examinar o assunto nos limites que circunscrevem os denominados poderes criadores da subconsciência humana, isto com o fim de eliminar algumas opiniões errôneas a propósito, as quais não são apenas compartilhadas por nossos opositores, mas, sob certos aspectos, também pelos propugnadores da hipótese espírita. Entre estes últimos há, de fato, quem admite que os espíritos dos defuntos estão em condição de tomar a forma fluídica ou a forma materializada, animada e inteligente, de outro defunto, mistificando de tal forma os vivos, enquanto os opositores sustentam que o subconsciente do médium é capacíssimo de criar fluidicamente ou materializar fantasmas animados e inteligentes de defuntos por ele conhecidos em vida, ou de defuntos também pelo médium desconhecidos. Mais conhecidos de algum dos presentes, clarividência telepática ou telenésia. Ora, tudo concorre para demonstrar que estão em erro tanto os nossos antagonistas quanto certos espíritas, já que a análise comparada dos fatos demonstra, ao contrário, que os espíritos encarnados como os desencarnados não estão em condições de exteriorizar ou de reproduzir outra forma fluídica ou materializada, animada e inteligente, que não a sua. Não há quem não veja quanto se mostra teoricamente importante tal afirmação, da qual me apresto em demonstrar experimentalmente a validade, recordando antes de tudo, que Gabriel Delany já a havia revelado e repetido numerosas vezes. Assim, por exemplo, no segundo volume da sua obra Leis Apparitiums Materialises dos Vivantes et des Mortis, páginas 31 a 38. Observa. Existe um incidente que parece confirmar a hipótese de que o espírito tenha poder de modificar o corpo espiritual e isto até o ponto de conferir ao mesmo uma aparência radicalmente diversa da sua própria. Ora, ainda uma vez se devem examinar a fundo os fatos, se não se quiser perder-se atrás de uma falsa pista. É verdade que o espírito desencarnado pode à sua vontade retomar uma das formas que teve, ao voltar à Terra, reaparecendo materializado, seja como era no momento da morte, seja como era em outra época da sua vida.
Mas, de assumir a fisionomia de outro se interpõe um abismo e eu não conheço exemplos de espíritos que, voluntariamente, se tenham transformado até tomar o semblante de outro espírito de defunto. Assim falou Delany, mas, se teve a intuição da verdade, não se deteve em comentar por quais considerações científicas a afirmativa de tal verdade se mostra legitimamente válida. Apresso-me, pois, a salientar como isto serve de base para uma prova por analogia fundamental e formidável, porquanto versa sobre processos biológicos e morfológicos que determinam a organização dos seres vivos, processos que se resumem no grande fato de que preside a origem da vida uma misteriosíssima força organizadora, imanente em todos os seres vivos e diversa em cada um deles, a qual, no plano da existência encarnada, eide ocultamente dos seres que vai plasmando. Tal sendo a lei, daí se infere que, se o espírito sobrevive à morte do corpo, então também a força organizadora é uma faculdade do espírita, deve, por sua vez, sobreviver à morte do corpo, e, assim sendo, dever-se-á reconhecer que nos fenômenos das transfigurações, das materializações e das fotografias transcendentais, quando resultam de natureza espírita, é a mesma força organizadora plasmadora dos seres vivos. Aquela que retoma automaticamente as próprias funções não apenas estimulada pela vontade do defunto sem que necessite aí de pressupor uma ação direta, intencional, em tal sentido, do próprio defunto, assim como a mesma força organizadora ide automaticamente na organização e plasmação, dos seres vivos sem que precisais aí ainda do concurso intencional dos seres vivos que essa vai plasmando. 3. Início da nota digital. 3. Plasmação, construir, realizar. Fim da nota digital. E agora chegamos às conclusões. Do exposto resulta que, nos casos em que o automatismo da força organizadora se mostra de natureza subconsciente ou de natureza anímica, o médium não poderá fazer outra coisa senão reproduzir a própria forma exteriorizada, materializada ou fluídica, animada inteligente, assim como existia em qualquer época da sua vida, isto é, não poderá jamais tomar o semblante animado inteligente de uma terceira pessoa, visto que se é verdade, como indubitavelmente é verdade, que a força organizadora ide automaticamente, então isto equivale dizer que essa tem o poder de reproduzir e não o de criar. E, ao contrário, nos casos em que o automatismo se mostra de natureza extrínseca ou espírita, o defunto comunicante não poderá fazer outra coisa senão reproduzir, por sua vez, a própria forma materializada ou fluídica, animada inteligente, tal como existia em qualquer época da sua vida, e jamais reproduzir a forma animada inteligente de outro espírito, porque, repito, a força organizadora, por ser um automatismo, reproduz e não cria, o que, se notar bem, é o contrassenso invariável de qualquer forma de automatismo. Resulta daí que estes simples, mas inabaláveis, argumentos de fato bastam por si sós para demonstrarem que a hipótese por mim defendida parece irrefutável, visto que, se trata de um processo automático, então é verdade que tal automatismo não poderá fazer outra coisa senão reproduzir formas e rostos plasmados automaticamente e nunca criar novos, porquanto criar novos subentende-se um processo ativo e intencional, e já não passivo e automático. É, pois, evidente, no que se refere aos fenômenos de materializações de fantasmas e rostos animados inteligentes, que são estes os limites em que deverão ser circunscritos os poderes modeladores do espírito humano, encarnado ou desencarnado, limites impostos pelos fatos de que o pensamento e a vontade não têm poder dirigente sobre a misteriosíssima força organizadora e criadora das formas arquétipos individuais.
força organizadora que se identifica com a ideia diretriz pressentida por Claude Bernard, como se identifica com a teoria do impulso vital criador de Bergson e com a outra teoria análoga de Geley, sobre a existência de um dinamismo vital organizador posto nas fontes da vida, ao passo que tudo concorre para fazer presumir que, na manifestação de tal mistério imperscrutável do ser, nós assistimos ao manifestar, nos mundos, de um atributo da imanência divina do universo. Vemos, em conclusão, que o pensamento e a vontade teriam ao contrário poder diferente no vasto campo da natureza inanimada, vale dizer, no domínio das criações puramente plásticas ou artísticas. Isto posto, e tornando aos fenômenos de transfiguração, concluiremos observando o que se é verdade, como indubitavelmente é verdade, que as considerações expostas provam que os espíritos encarnados e os desencarnados não têm poder dirigente sobre a modalidade pela qual funciona automaticamente a força organizadora e plasmadora da vida nos mundos. Então, quando se obtém um rosto radicalmente diverso do semblante do médium, se deverá inferir que a forma organizadora em ação não é do médium, mas uma outra extrínseca.